Gente, bem-vindos! A gente está começando aqui mais um vídeo do Diário da Aprovação. E ó, esse hoje é basicamente uma entrevista, que eu estou aqui só para perguntar mesmo, para ver se eu aprendo mais alguma coisinha de tributário, com a maravilhosa professora Mariana Martins. Mari, seja mais do que bem-vinda, fera do Direito Tributário, que inclusive é professora da gente no curso preparatório presencial. No momento, a gente não está tendo como ter esse curso presencial em vista da situação toda, mas quando voltar, ela vai continuar com a gente. Enquanto isso, a gente vai matando a saudade no YouTube, né, Mari? Então, Lu, é com muito prazer que eu estou aqui para trazer informações importantes para os nossos queridos alunos, para os telespectadores, para quem quer que seja que esteja assistindo a este vídeo. Tenho muita satisfação de estar aqui nesse momento, porque eu tenho um carinho enorme pelo Diário da Aprovação, assim como eu tenho um carinho enorme por você. Como eu tinha comentado com a professora Isabela, nós somos amigas pessoais, né? Como costuma se dizer, porque a gente não é só amiga de trabalho, a gente também é amiga dos bastidores, digamos assim. É, enfim, conversamos, trocamos confidências e é sempre um prazer, é muito satisfatório estar aqui conversando com você. E eu só tenho gratidão a você por estar aqui com a gente. Gratidão também a quem está agora nos acompanhando aqui, quem está assistindo esse vídeo. Gente, tem muita dica maravilhosa. Prepara. Vou dizer para eles, Mari. Eles, assim, já tem um spoilerzinho, né? Só pelo título. Pois é, minha gente, a gente vai falar sobre impostos. Tributário, meu Deus do céu, às vezes é o Postos, que apocalipse. tributário, Lu, que apocalipse! Isso tudo é recalque desses civilistas. Olha, olha, respeito, hashtag civil continua sendo a melhor matéria, com todo respeito. Eu gosto de tributário, Mari, corações. Civil tá ali junto com o trabalho. Nossa, meu Deus, espera aí que Thaís aí, Thaísa, Luan, o pessoal todinho, Rodrigo, Paulo todo Rodrigues, mundo o está se pessoal tudo. remexendo. Mas é assim, alfinetou o tributário, alfineta também as outras matérias. Mas eu quase fui para tributário, né? Um dia eu conto essa Quase que história pro você se pessoal. Já salva pensaram? nessa vida, Não, porém... vamos concordar em discordar. Hashtag civil ainda é melhor. Mas o nosso foco hoje é justamente tributário e por isso que essa fera está aqui com a gente. E aí a gente vai falar sobre impostos. E assim, Mari, o pessoal, pelo que eu vejo, eles ficam muito na dúvida com relação a essa área, né? Porque bate um desespero no aluno, porque assim, não tem só uma legislação específica, tem um monte de legislação espalhada que fica, Senhor, apocalipse, cai isso tudo na OAB, Mari? Como é que o pessoal faz? Como é que funciona isso aí? Então, Lu, realmente, causa uma apreensão enorme para o aluno que está estudando para o exame da ordem. A gente vê o que na faculdade? Que nem sempre dá para dar atenção a todas as legislações esparsas. E na primeira fase do exame de ordem, ela exige um conhecimento geral do aluno, e não conhecimento específico em nenhuma matéria, na verdade. Né? Tu bem sabe isso em direito civil, como é que acontece. Não pede nenhum conhecimento em alguma legislação específica. Isso é muito difícil. Não estou falando que é impossível. Estou falando que é muito difícil existir essa exigência de uma forma mais aprofundada a uma lei específica. Apenas uma vez, todos esses anos que a FGV assumiu o comando, né, de fazer essa prova do exame da ordem, apenas uma vez, que foi em 2011, ela exigiu essa questão de uma lei específica, que foi no caso do ISS, que foi uma coisa que não era uma coisa também muito complicada. E exigiu ainda porque o que é que a gente tem conhecimento dessas provas do exame de ordem? Cada vez mais, as provas do exame de ordem, elas exigem do examinando que ele tenha um conhecimento da jurisprudência atualizada, de forma que a FGV exigiu esse conhecimento dessa lei específica, porque tinha uma jurisprudência atualizada falando sobre aquele assunto. Mas apenas neste único exame, aliás, exigiu-se um conhecimento de uma lei esparsa, que foi, no caso, a Lei Complementar 116 de 2003, apenas nesta única vez. Então, né? Ó, já pegou a dica, já anota, não precisa se desesperar. Quem vai fazer só a primeira fase, só vai fazer tributário na primeira fase, não vai precisar ir para a segunda, vai escolher outra matéria, por exemplo, não precisa tanto se preocupar com essa parte aí dessas leis esparsas. Aí, Mari, no caso, então, você já respondeu essa minha pergunta, né, sobre a questão das leis esparsas, a probabilidade, inclusive, é baixa.
Mas imposto é bastante cobrado, né? Que eu vejo muito você falando sobre isso. Já foi cobrado tudo quanto é imposto que caberia cobrar? Tem algum imposto que não foi cobrado? Como é que é essa questão dos impostos? Então, Lu, sobre essa questão dos impostos. Mari, se não tem lei esparsa cobrando, sendo exigida no exame da ordem, para que o examinando tenha esse conhecimento, eu vou estudar por onde? Muito aluno se pergunta isso. Gente, vocês têm uma legislação fortíssima no direito brasileiro, que é necessário você ter o conhecimento dessa lei para todos os outros ramos. Qual é esta lei? Falando vulgarmente, não é bem a lei, é a Constituição Federal. A Constituição Federal exige esse conhecimento não apenas para o direito tributário, mas também para o direito civil, por conta de um processo que aconteceu, que foi da constitucionalização do direito civil. Tem também utilizada para o direito penal, o direito trabalho, processo de trabalho, direito de trabalho, enfim, a Constituição Federal é a nossa norma mais rica que existe, porque ela vai disciplinar como os outros ramos poderão seguir, de forma que a Constituição Federal, lá nos artigos 155, 153 e 156 da Constituição, esses artigos, 153, 155 e 156, eles irão disciplinar os impostos, tá bom? Por exemplo, no artigo 153, terão os impostos de competência da União. No artigo 155, os impostos de competência dos estados e do Distrito Federal. E no artigo 156, os impostos de competência dos municípios. Mas, Lu, vê só, tem uma coisa que a gente aprende no direito constitucional. Eu prezo muito para que o aluno ele tenha um entendimento do direito como um ordenamento. Porque é isso que a gente tem no direito, é o ordenamento jurídico. De forma que as matérias todas conversam, elas se conectam. Ou seja, para que eu tenha um entendimento do direito tributário, eu preciso ter um entendimento do direito constitucional, preciso do entendimento do direito civil, preciso também do entendimento do direito administrativo, direito penal. Todas as matérias, elas conversam, elas se conectam. De forma que o que é que eu observo aqui? Que quando você foi exigido no exame da ordem, a nível de impostos, muitas das vezes o imposto que ele vai requerer, acho que 99% de chance, é o que vai estar na Constituição. Falando ainda sobre direito constitucional, sabe o que era bom a gente lembrar? Uma situação específica do Distrito Federal. O que é que a gente aprende em direito constitucional? Que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. É vedada ao Distrito Federal a sua divisão em municípios. Isso eu aprendi em direito tributário? Não. Eu aprendo aonde? Em direito constitucional. Mas, Mari, se o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, quem é que vai instituir os tributos, os impostos do Distrito Federal? O próprio Distrito Federal. Mas ele vai instituir quais impostos? Municipal ou estadual? Os dois. Por quê? Porque o artigo 32 da Constituição, ele vai informar que o Distrito Federal ele vai ter competência legislativa, estadual e municipal. E lá no artigo 147, também da Constituição, ele vai tratar sobre essa competência cumulativa. Compete cumulativamente ao Distrito Federal a instituição dos impostos estaduais e municipais. Então, o que é que eu estou querendo que você entenda? Por mais que você... Abra aí o teu artigo 156 da Constituição. O que é que tem lá? Caberá aos municípios. Não tem caberá ao Distrito Federal. Mas é de competência, sim, do Distrito Federal a instituição dos tributos municipais. Por quê? Porque tanto o artigo 147 como o artigo 32 da Constituição embasam essa justificativa. Está entendendo, Lu? Muito interessante, viu, Mari? E aí, detalhe, eu já vi você falando de competência, daqui a pouco a gente vai destrinchar mais sobre isso, né? Muito vasto esse ponto aí de tributos.
Mas eu estava me falando dos tributos, dos impostos, né, especificamente, que é um tipo Uhum. de tributo. Aí me bateu uma questão também, que muitos alunos, em civil o pessoal costuma me perguntar, então acho que em tributário também o pessoal deve perguntar. Qual é o imposto, por exemplo, no caso aí desse assunto, que é o queridinho da FGV, sabe? Aquele que não pode, o aluno não pode deixar de estudar, de jeito nenhum. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços, que tem previsão lá no artigo 155, inciso 2. O aluno, para que ele vá tranquilo em direito tributário, é primordial que ele tenha um entendimento bem interessante sobre esse artigo 155 da Constituição. Ele é, de certa forma, um pouco extenso, mas você com um estudo direcionado, para você conseguir fazer uma prova boa, você realizando questões, você entendendo a estrutura da Constituição, você consegue fazer qualquer tipo de questão a nível de ICMS, a nível de primeira fase. Entendesse? ICMS é muito exigido. Ele é de competência também dos estados, assim como do Distrito Federal. O artigo 155, ele especifica isso. Cabe aos estados e ao DF, diferentemente do artigo 156, que ele fala apenas dos impostos municipais, mas como eu já falei, apesar de ter apenas impostos municipais, é também de competência do Distrito Federal. Interessante isso. E ó, já anotou que a Mari já começou aqui a falar de competência, já deu uma adiantada aí, né, não, com relação a esse ponto, já anota, ICMS, competência de estados e do Distrito Federal. Mas a gente vai falar sobre isso só no próximo bloco. Fica atento que vai sair outro vídeo depois. Por hoje é só. A gente se vê. Mari, gratidão. A gente vai aqui continuar também a gravação, né? Porque a gente não está gravando um bloco só, a gente botou logo tudo de uma vez. Mas para você foi repartido, porque se a gente botasse tudo num bloco só, meu Deus do céu, acho que o povo endoidava só pro tamanho que ia dar esse vídeo. Pois é, não estamos falando de parte especial do direito civil, minha gente, não se aperreia. É direito tributário aqui, é tranquilo. Acabei de levar uma outra alfinetada, mas essa foi pesada. Não estamos falando dos mais de 2.000 artigos do Código Civil. Pois tá, pessoal. Até o nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.